1 Reis 17, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Amém. Os irmãos podem assentar. Hoje nós estamos em um culto com 2 propósitos nele. Obviamente que além do propósito essencial e original do culto, que é a adoração a Deus. Nós temos hoje um culto voltado a primícias. Eu quero falar um pouco disso, e um culto também voltado para mães. Todo segundo domingo do mês aqui na nossa igreja nós fazemos um culto de primícias. E como em maio o segundo domingo é dedicado às mães, então deu essa combinação, mãe e primícias. Então o título desta mensagem é Primícias de uma Mãe, um profundo teste de fé. Frequentemente eu tenho dito aqui para os irmãos que quando nós oferecemos o primeiro de uma espécie ao Senhor, o restante daquilo fica consagrado. Quando damos a primeira hora do nosso dia, a primeira parte do nosso rendimento salarial, assim como antigamente os filhos de Israel também consagravam os seus filhos primogênitos, o gado, todo primogênito do gado, tudo que nascia primeiro de um animal era consagrado ao Senhor, para que todos os demais daquela espécie fossem consagrados. Então, quando você acorda pela manhã, a primeira hora não é do toalete, a primeira hora não é do café da manhã, não é do seu trabalho, a primeira hora é do Senhor, para que o teu resto do dia fique consagrado. Quando você recebe os seus rendimentos, a primeira coisa que você tira não são suas contas, é aquilo que você vai devolver a Deus como gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem lhe dado como força, saúde, emprego e assim por diante. Então todo o restante do seu dinheiro fica consagrado, porque o primeiro daquilo você ofereceu ao Senhor. Os filhos de Israel, quando foram, já falei isso aqui, quando foram sair do Egito, Deus matou os primogênitos dos egípcios, mas dos primogênitos de Israel, Deus exigiu que eles fossem consagrados. Deus disse assim, como se Deus dissesse assim: os filhos dos egípcios morreram porque eles são pecadores, mas vocês acham que vocês não são? Vocês também deveriam perder os seus filhos primogênitos, porque vocês também são pecadores. Agora, um cordeiro morreu no lugar dos filhos de vocês, o sangue dele foi passado na porta da casa de vocês para preservar os filhos de vocês. Mas lembre-se, vocês são pecadores, um animal morreu no lugar do filho de vocês. Era isto que Deus estava querendo dizer. E então entra
o seguinte aspecto da lei entra lá. Deus diz assim: todo primogênito que nascer, ele será consagrado para mim. E de que forma ele era consagrado? Um animal era sacrificado no lugar do filho primogênito. Vocês sabiam disso? Quando Jesus nasceu, que era o filho primogênito de Maria, ela fez isto, mas ela não sacrificou um cordeiro como exigia a lei, porque era uma mulher pobre. Então ela sacrifica um casal de pombos, porque a lei permitia isso. Quem não tivesse dinheiro, sacrificaria um casal de rolinhas ou um casal de pombinhos. E foi isto que Maria e José fizeram quando foram consagrar Jesus, para que todo o resto de sua família fosse consagrado. Então, isto é o significado de primícias. A palavra primícia significa primeiro. Agora, muitos charlatães de hoje têm se aproveitado de textos como esse que nós lemos para dizer que, enganando os ouvintes, que as primícias são ofertas que você deve dar ao seu líder de célula, ao seu pastor, tirando tantos por cento do seu salário para pensar no seu guia espiritual, e outras idiotices, porque isso é tolice, que as pessoas falam hoje em dia para manter prisioneiras aquelas pessoas. E primícias, elas tomam o sentido de oferta para aquele que é meu líder. Isso hoje que significa primícia na cabeça desse povo que inventou essa palhaçada em nome de Deus e dizendo: para você ser abençoado, você tem que pensar no seu líder, no seu pastor, nisso e naquilo. Como eu disse, quando você oferece a Deus aquilo que é primeiro de tudo em sua vida, isto é que é primícia, porque significa o primeiro. No Novo Testamento não existe mais primícias. Os irmãos sabem disso. Eu vou explicar por que fazemos o culto de primícias aqui com arrecadação de alimentos. No Novo Testamento não existe mais primícias como ofertas igual no Antigo Testamento. A nossa igreja faz o culto de primícias para recolher alimentos para os necessitados, mas não há esse nome na Bíblia mais. No Novo Testamento não há mais esse tipo de oferta. Isso que fazemos aqui é só uma nomenclatura. Entretanto, há coisas que no Novo Testamento mostram que deviam ser primícias em nossa vida. Você quer saber o que o Novo Testamento chama de primícias para nós que somos cristãos e não judeus? Porque os judeus é que antigamente na lei trabalhavam com isto, mas hoje o Novo Testamento fala de algumas primícias. Por exemplo, entre a correria por pão e vestes e buscar o reino de Deus, Jesus falou que primeiro o reino de Deus. Então isso é primícia. Em vez de você buscar correndo dinheiro para comprar suas roupas e colocar o pão dentro de casa, primeiro o reino de Deus, Jesus falou. Mateus 6,33. Outra coisa que Jesus diz: entre uma oferta no altar e reconciliar-se com teu irmão, primeiro reconciliar com teu irmão. Olha a primícia. O que é mais importante para Deus, a oferta e o seu dízimo, ou você está em paz com seu irmão? Para muitos é o seu dinheiro. Para Jesus não. Primeiro reconcilia, depois oferta. Jesus disse também, entre corrigir um irmão e tirar a trave do seu olho, primeiro a trave do seu olho. Então, no Novo Testamento há coisas que ainda são primícias. E acima de tudo, o maior mandamento de todos diz que ele é o primeiro e maior mandamento. Jesus falou: amarás o Senhor seu Deus. E não é sobre todas as coisas. Onde vocês viram esse versículo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Onde vocês leram isso? Isso não existe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É isso que está escrito. De toda a tua alma, com todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Não tem nada de sobre todas as coisas. Este é o primeiro e maior mandamento, disse Jesus. Agora, proceder impiamente, de maneira egoísta, interesseira, usando esse nome para ordenar as pessoas que tragam ao líder tantos por cento do seu salário, é um completo absurdo, é um charlatanismo. É claro, meus irmãos, que se você quiser dar uma oferta para o seu líder, seja de célula, pastor, presbítero, irmão de igreja, um missionário no campo que esteja trabalhando na obra de Deus, isso não tem o menor problema, você é livre para ofertar para quem você quiser. Mas o que ouvimos hoje é como se isso fosse um mandamento e não uma regra.
Só que isso não é uma regra bíblica. No Novo Testamento, as nossas ofertas, elas devem ser encaminhadas para o reino de Deus, para um lugar e para pessoas que fazem a obra de Deus acontecer. O que nós temos visto e que foi lido aqui, no momento das ofertas, pelo presbítero Wesley, é exatamente isto: das riquezas de origem injusta, fazei amigos que te recebam nos tabernáculos eternos quando elas terminarem, quando elas acabarem. E eu te pergunto, de onde você tem gasto o seu dinheiro? Você tem gasto com amigos que de fato irão te receber nos tabernáculos eternos um dia? É isso que Jesus está dizendo. Gaste teu dinheiro com amigos que no futuro te recebam no céu. Pessoas poderão de fato estar no céu, poderão dizer no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, vamos supor que você é salvo. Supondo que você é salvo, no tribunal de Cristo, que o salvo não passa pelo trono branco, o julgamento final, isso é outra pregação. Mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo, por causa dos galardões. Os salvos somente passarão. Então, supondo que você é salvo, você vai passar no tribunal de Cristo como testemunha. Como testemunha, tem que ter pessoas lá que receberam oferta sua. Nesse aspecto aqui. No aspecto de primícias, de oferta, vai ter que ter gente lá. E dizer assim: sim, Senhor, esta pessoa aí que o Senhor está passando pelo teu tribunal, realmente me deu ofertas quando eu precisava lá na terra. Eles serão testemunho a nosso respeito e a nosso favor quando nós estivermos para receber os nossos galardões. E os não salvos, eles não terão eles passarão pelo julgamento e Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Mas espera aí, Senhor, eu dei de comer a muita gente, estava... Porque tem crente que fala assim: eu dou meu dízimo é para necessitado, para mendigo que está lá fora, eu dou na instituição de caridade. Tem crente que faz isso. Aí ele acha, porque hoje em dia os crentes, as pessoas estão fazendo o seu próprio conceito do que é Bíblia. Eles não estão estudando Bíblia. As pessoas não estão mais estudando Bíblia. E quando elas estudam, elas leem a Bíblia, elas tiram uma conclusão subjetiva, uma conclusão pessoal, baseada em seus sentimentos, em suas intuições pessoais, e dizem assim: é isto que significa. E então elas vivem aquilo como se fosse mesmo. Elas não são humildes o suficiente para baixar suas cabeças e dizer assim: deixe-me ler o que grandes homens, servos fiéis, que foram intérpretes das Escrituras durante os séculos, o que eles disseram. Elas não são humildes para dizer isso, não. Elas falam: eu não estou nem aí para o que Agostinho falou, não quero nem saber o que Calvino falou. Deus me livre, Calvino é um demônio. Eu não quero nem saber o que fulano disse, que Lutero falou, não quero saber. Eu estou lendo, eu acho que é isso e é isso aqui que vai ser. Então as pessoas banalizam a palavra de Deus e no fim das contas parece ganhar muito mais popularidade do que é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é de confusão. Se Deus não é de confusão, é impossível. Não é improvável, é impossível que Deus tenha dito uma palavra para ser escrita e que hoje ela significa outra coisa. É impossível. Que loucura é essa? Que confusão é esta? Que a palavra, naquela época significava isso, mas hoje significa aquilo. Como é que você sabe disso? Que hoje ela significa isso? Quem te falou? Que padrão você teve para poder detectar a mudança? Quem te disse isso? Foi baseado em quê que você descobriu que naquela época era assim e hoje não é mais? Foi baseado em quê? Porque eu acho. Aí acabou, meu amigo. Se é o que você acha, então todo mundo tem razão, então ninguém tem. Porque o que é subjetivo não pode ser padrão para nada. Tem que ter algo objetivo fora de nós, que este algo fora de nós expresse o que é a regra e o padrão. Então, quando nós estivermos em um debate, nós recorremos àquilo lá. Se aquilo diz que eu tenho razão, então você perdeu, você tem que estar comigo. Se disser que eu não tenho razão e é você, então eu perdi, eu tenho que estar contigo, porque eu tenho que estar no padrão objetivo e não aquilo que eu acho. E as pessoas hoje transformaram a Bíblia em retalhos daquilo que elas acham, e isso ganhou mais popularidade e aceitação entre as pessoas do que o verdadeiro sentido que tem na palavra de Deus.
Então as pessoas pegam tudo isto, fazem uma salada, bate tudo no liquidificador e o povo bebe dizendo que é a palavra de Deus. Mas na realidade é uma confusão, Então você chega perto de uma pessoa, ela fala, eu acho que isso significa... Você vai na outra pessoa da mesma igreja, o cara acha que aquela mesma coisa significa outra coisa. Como é que pode isso? Quem está com a razão? Todo mundo não pode ser. Porque não pode haver duas verdades sobre o mesmo assunto, quanto mais 1000 verdades. Isso é problema. É um problema porque as pessoas perderam completamente o respeito e o temor pela palavra de Deus. Então, não vou mais falar sobre isso agora. Vou falar sobre o Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães e também o culto de primícias, assim chamado para atender os necessitados aqui na nossa igreja. Vou pregar sobre as primícias de uma mãe, uma mulher que, mesmo não sendo israelita, você viu no texto que ela morava em Sarepta. Nós vamos falar onde está localizado isto, contexto geográfico. E esta mulher, ela teve sua fé testada, a ponto de servir de exemplo para Israel e até hoje para nós também. E nós veremos 3 coisas na mensagem de hoje. Nós veremos que esta mulher foi alvo dos decretos de Deus. Nós veremos que ela considerou que Deus merecia as suas primícias e não seu filho. E vamos ver por último que ela foi provada, mesmo obedecendo a Deus. Então, em primeiro lugar, aquela mãe foi alvo dos decretos de Deus. No versículo 9, nós encontramos o seguinte: Deus diz para Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, nós sabemos do contexto histórico disso, e para resumir, é o seguinte: Elias viveu na época de um rei chamado Acabe, que casou-se com uma mulher sidônia. Ela chamava Jezabel e era filha de um rei de Sidom. O pai dela chamava Etbaal, era um homem cujo nome, o próprio nome dele já era em homenagem ao seu Deus, o Deus Baal. Ela era princesa de uma terra estranha, bem próxima de Israel, mas que não servia a Deus, era cananeia. E então ela se casou com o rei Acabe, e ela trouxe toda a sua idolatria para o povo de Israel, e o povo, obviamente, como eu acabei de dizer, é muito mais fácil você popularizar o pecado, a idolatria, a falsidade sobre a palavra de Deus, do que a realidade, do que a verdade. Então você vê, Elias pregava a verdade, ninguém aceitava, mas Acabe e Jezabel instalaram adoração a Baal, todo Israel adorou. Então veja que hoje também não é diferente. As pessoas, se você colocar na igreja uma coisa que chame a atenção das pessoas, elas vão para a carne, para os seus prazeres, para atender suas demandas, as pessoas vão encher as igrejas, obviamente, e de fato é isso que tem acontecido, porque muitas igrejas, os líderes estão colocando coisas para isto. Eles falam assim: como é que nós vamos ganhar os jovens? Não, vamos colocar aí, então coloca um monte de coisa, porque senão a gente não ganha o jovem. Mas primeiro vamos ver, o que é ganhar o jovem? Defina isto. Ganhar o jovem é trazê-los para a igreja? Não, porque o que adianta você encher a igreja de pessoas e perder a alma de todas elas? Esta é uma pergunta de Jesus, que ela reflete em todas estas áreas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você fazer coisas chamativas, eventos que trazem pessoas para o templo, que enchem os salões, as igrejas, mas que perdem a alma dessas pessoas? Isso é ganhar? Eu vejo que não é. Então nós precisamos verificar através do que nós estamos de fato ganhando algumas pessoas. O que acontece é que todo Israel seguiu a este rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Eles tinham cerca de 850 profetas à sua disposição. Os irmãos vão ler uma história no capítulo 18, depois em casa, eu acredito que vocês vão ler. Em casa vocês vão ver a história de Elias e da sua batalha com 850 profetas de Baal e de Azerá, que é conhecida aí na Bíblia como Astarote. E você vai ver que
Deus humilha Baal, mas o povo de Israel se converte. É por isso que Elias foge. As pessoas falam, Elias fugiu por causa de uma mulher, ele fugiu de Jezabel, tinha medo de Jezabel. Claro, acho que até Acabe tinha medo dela, né? O marido dela, mas não é por isso que Elias fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu porque ele esperou que, através do milagre de Deus, humilhando Baal e respondendo com fogo, todo mundo ia se converter, todo mundo ia largar Baal para servir a Deus. No entanto, o povo continua idolatrando Baal. Elias ficou deprimido, então ele foge, ele fala, olha, Senhor, só tem eu que te serve aqui nesse país, entendeu? Todo mundo te largou, e eu quero morrer, porque ninguém converte, então eu quero morrer. É lógico que se Elias fosse um dos pastores de hoje, ele ia fazer um espetáculo, ele ia fazer um teatro para chamar Baal e tal, alguma coisa assim, para participar de um culto junto ali, para todo mundo, e então ele fala, ganhei todo mundo para Deus. Na verdade, não ganhou ninguém, porque o coração de todo mundo estava em Baal. E Elias fica decepcionado, é por isto. Há muitos pastores que pregam a verdade da palavra de Deus, eles também ficam decepcionados, eles dizem, por que eu prego a verdade e ninguém converte? E quando eu vejo esses caras falando essas toliças de idiotice, está cheio de gente, todo mundo vai para lá e batiza, todo ano tem 10, 20, 50 batismos, minha igreja não batiza 2 por ano. O que está acontecendo? Mas na realidade, nós não podemos nos enganar pela ilusão da ótica. Nós precisamos saber o que temos anunciado. O que você tem anunciado é o Evangelho? Então, acabou. O resto é com Deus. Existe uma parábola em Marcos 4, 26, que diz de um cara que foi semear, e ele lançou a semente, e depois que esta semente caiu na terra, ele foi para casa dormir. Está escrito lá, e ele foi dormir. E deu de dia, deu de noite, e de dia de novo, e de noite outra vez, e a semente nasceu, não sabendo ele como. Isso significa que quando você prega a palavra da verdade, você descansa, você vai para casa dormir. O resultado é com Deus, não é com você. Agora eu pergunto, será que esses caras descansam? Será que eles têm consciência para deitar na cama e descansar? Será que eles podem mesmo dizer que pregaram o verdadeiro evangelho? Mas voltemos. Isso que estava acontecendo, então Elias ora a Deus, e ele pede até um encontro com o rei, e ele diz para um dos servos do rei, manda chamar o rei aqui, que eu estou esperando ele aqui. Quando o rei chega, o rei pergunta para ele assim, você que é o perturbador de Israel? Ele fala, eu não, o perturbador de Israel é você que é o perturbador de Israel, e eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus, vou pedir a ele para não chover nessa terra. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento que foi 3 anos e meio que ficou sem chover na terra de Israel. E Elias então orou e Deus fechou os céus. Não vou mais deixar chover nessa terra. O que acontece? Todo mundo ficou sem chuva, inclusive Elias. Então Deus disse para ele assim, vai para o ribeiro de Querite, e você vai beber daquele rio, e eu vou ordenar os corvos que alimentem você com carne e pão. Eu não sei onde que corvo pegava pão, mas não tem pé de pão, né? Agora, carne, eles deviam ir contra a sua natureza. Deus já havia dito, ordenado, verso 4, que os corvos sustentassem o profeta. Os irmãos sabem que corvos eram considerados imundos pela lei de Moisés, mas diante da provisão de Deus, estas coisas são secundárias, elas são irrelevantes. Os corvos também são carnívoros, e muitas vezes na sua ganância pela carne, eles chegam a desprezar os próprios filhotes. Jó 38, 41 e Salmo 147, verso 9. Está escrito isso, que Deus é que tem que lembrar dos filhotes dos corvos, porque eles não, tem hora que eles estão com os olhos grandes na carne, que nem o filhote vai salvar. Então Deus cuida dos seus pintainhos, diz a palavra de Deus. Os corvos jamais iam querer compartilhar o seu alimento preferido com ninguém, e exceto que fossem mandados por Deus. Então observe que a mesma palavra no verso 4 que diz ordenado, eu ordenei aos corvos, é a mesma palavra do verso 9 que ele diz, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Longe, o ribeiro de Querite era um dos afluentes do rio Jordão. Ali estava Elias, provido de água, e os corvos lhe trazendo pão e carne todos os dias. A lenda judaica, a lenda hebraica diz que os corvos pegavam carne e pão da mesa do rei Acabe e levava para ele, não sei, mas...
Isso é um conto judaico sobre o texto. Elias então recebe uma palavra de Deus que havia incluído uma mulher. Ele fala assim: uma mulher te sustentará. Ela é mãe, ela é viúva. Mas espera aí, a viúva é a coisa mais pobre que eu conheço. A viúva é a mulher mais sem sustento que dá para imaginar naquela época. E então Deus diz assim: eu ordenei que ela te sustente. Ordenar não significa que Deus foi lá e falou com ela: olha, eu estou te ordenando que você sustenta um menino, um servo meu que vai vir aí, um cara vestido de pele de camelo, um doidão, você vai sustentar. Não é isto. Ordenar aqui quer dizer que ela era alvo dos planos secretos de Deus. Ela foi designada pelo pensamento oculto de Deus. Deus revela para Elias que tinha uma mulher que ele havia ordenado, sem falar para ela, que ela ia sustentá-lo. Então isto significa que Deus, em seu poder para sustentar o seu profeta, ele usa uma mulher completamente impotente para isto. E na hora que Deus está usando ela para sustentar o seu profeta, uma coisa maravilhosa acontece: Deus também sustenta ela e sustenta seu filho. Isso é maravilhoso você pensar nisto, porque quando Deus ele executa um plano com toda a sua sabedoria, Deus ele começa a humilhar a sabedoria do homem. Você poderia pensar assim: eu não gosto muito de ser missionário, porque dizem que missionário passa umas privações, e eu não estou muito afim de passar privação não. Eu posso até ser missionário desde que todo mês na minha conta bancária tenha um determinado salário que a igreja coloque lá para mim. Então você pode até pensar assim: eu também, quando eu for enviado, eu quero ser hospedado na mansão de um irmão que tem o dom da hospitalidade, e ele tem 3 carros, vai me emprestar um para eu fazer a obra, para eu fazer a missão. Você pode pensar muita coisa sobre isso, mas jamais você pensaria assim: eu sendo um missionário, eu vou e nem sei quem vai me sustentar. Na realidade, Deus vai colocar uma pessoa muito pobre, que eu olho para ela e falo assim: minha filha, você precisa de pão, você precisa comer, você vai ter que me dar pão. Como é que faz isso? E Deus ele fez tudo isso. Deus humilhou a sabedoria humana, Deus humilhou toda a expectativa humana de como que alguém sustenta alguém. Esse alguém tem que ter alguma coisa. Aquela mulher não tinha nada, e além de tudo ela tinha um filho, e este filho é colocado aqui em jogo. Nós vamos ver isto. Então esta mulher foi alvo da mão de Deus, assim como os corvos, ainda que ela não soubesse disso. Então, meus irmãos, os decretos de Deus, eles fogem à nossa razão. Provérbios 22, verso 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Os irmãos já perceberam nas histórias bíblicas, as histórias bíblicas são cheias de reis, né? Tem rei de Israel, rei da Síria, rei da Babilônia, rei de Roma, tem rei de tudo quanto é lugar. Agora, os irmãos também já perceberam que nas histórias bíblicas, Deus pega o coração dos reis e move conforme Ele quer. 150 anos antes do rei Ciro nascer, Isaías profetizou no capítulo 45, que diz assim: assim diz o Senhor Deus acerca de Ciro, ainda deu o nome do rei, 150 anos antes dele nascer, e diz assim: ele é meu servo, e eu irei adiante dele, eu quebrarei as portas e os ferrolhos de ferro, eu darei na mão dele toda a autoridade para ele fazer o meu povo retornar do cativeiro. O povo nem tinha ido, e Deus já estava falando que ele que ia fazer o povo retornar do cativeiro. E de fato, passam-se mais de 100 anos, e então nasce este homem, chamado Ciro, imperador persa. Ele é um personagem histórico, pode procurar sobre ele no Wikipedia, e você vai encontrar lá Ciro, e você vai ver Ciro grande, foi o conquistador que destruiu Babilônia, e através dessa destruição tomou proporções enormes o Império Medo-Persa. Este homem foi que Deus moveu o coração dele para cumprir os seus propósitos. Todo mundo elogia Ciro, fala do grande Império Medo-Persa que existiu, mas ninguém para pensar que este homem, ele só existiu porque nos decretos de Deus eternos havia uma inclinação para levar este homem a restaurar um povo que Deus já havia castigado na Babilônia. E uma outra ocasião que eu quero dar um exemplo para os irmãos de como Deus pega o coração do rei e move, é o rei Augusto, César Augusto, imperador da época de que Cristo era criança. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, morava em Nazaré. Nazaré está ao norte,
em Israel, e a profecia dizia que Jesus ia nascer 700 anos antes. Miqueias 5:2 falava que Jesus ia nascer em Belém. Belém está no sul, 120 quilômetros de distância, aproximadamente, Nazaré de Belém. Maria morava em Nazaré e estava grávida. O Espírito Santo havia gerado o Filho de Deus no ventre daquela mulher e estava quase os dias já dela dar à luz. E ela mora em Nazaré. A profecia falava que o filho ia nascer em Belém. A palavra de Deus não pode falhar, né? O que Deus faz? Deus faz o seguinte: eu vou mover o coração do imperador César Augusto. E então Deus mexe no coração dele lá, porque Provérbios fala que ele faz isso. Ele mexe no coração do rei e assim, claro, de todos os homens. Deus moveu o coração de César Augusto e ele levantou num dia de manhã e falou assim: rapaz, deu vontade de mandar todo mundo fazer recenseamento, e emitiu um decreto. O decreto espalhou por todo o Império Romano e chegou também nas terras de Israel. O decreto era: todo mundo tem que fazer um recenseamento. E naquela época, para fazer um recenseamento, você tinha que voltar na cidade onde você nasceu. Maria e José haviam nascido em Belém. Então eles pegam ao bar de um jumento, montam ali sobre ele e vão embora para Belém, para fazer o recenseamento. Na ideia de Maria, ela ia ter o filho em Nazaré, mas a Bíblia dizia que o filho tinha que nascer em Belém. Deus não pode falhar com a sua palavra. Então, para que a palavra de Deus não falhe, ele move o coração do rei, faz o rei ficar, dá um decreto lá e a palavra de Deus vai cumprir. Então Maria vai, sobe para Belém, chega lá em Belém, já nos dias de ganhar a luz, de dar a luz o filho. As pessoas falam: não havia lugar na hospedaria porque todo mundo estava em Belém. Não é isto. Jesus nasceu na festa de tabernáculos, e na festa dos tabernáculos os judeus comemoravam assim: eles saíram de dentro de sua casa e habitavam 7 dias em tendas do lado de fora, ninguém podia entrar em casa. Eles faziam cabanas na rua, todo judeu. Então quando ela chegou lá, era dia dessa festa de tabernáculos, não tinha como, não tinha lugar mesmo em casa, ninguém estava em casa, estava todo mundo na rua. E Jesus nasce ali, naquela manjedoura, como os irmãos já conhecem a história. Por quê? Porque como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor. Então Deus inclina conforme Ele quer. Deus pega o coração de César Augusto, o coração de Nabucodonosor, o coração de Ciro, o coração de qualquer rei, o coração de qualquer ser humano. Deus pega o coração do próprio diabo. Deus pega o coração de quem Ele quer e faz o que Ele quer para que os seus propósitos se cumpram. Assim também aconteceu com esta viúva, esta mulher. Ela teve o seu coração inclinado por Deus sem ela saber. Mas Deus disse para Elias: eu decretei, eu ordenei a uma mulher que ela te sustente. Nada, nem o mal, pode ser aleatório à vontade do nosso Deus, porque até do próprio mal, Deus tira o bem e seu nome é glorificado. Então vocês viram que essa mulher estava debaixo do decreto de Deus. Segunda coisa, esta mulher considerou que Deus merecia suas primícias e não seu filho. Esta mulher, irmãos, preste atenção, ela não era israelita. A cidade de Sarepta era uma cidade fenícia que era localizada entre Tiro e Sidom. Estava próximo, sim, de Israel, mas era uma cidade pagã, era uma cidade cananeia. Os irmãos sabem que lá no Novo Testamento também, Jesus visita essa região e tem uma mulher ali que fala para Jesus: tenha compaixão da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Os irmãos lembram dessa história? Pois esta mulher lá do Novo Testamento, da mesma cidade aqui, ou da mesma região de Tiro e Sidom, e esta cidade chamada Sarepta. No capítulo 16 de 1 Reis, versículo 31, diz que o pai de Jezabel, o rei Etbaal, ele era dessa região. Então veja, o que é maravilhoso de Deus é que Deus coloca Elias, o profeta dele, no centro de domínio de Baal e lugar repleto de seus adoradores. Deus leva Elias sozinho, tira ele de Israel, adorador de Deus, do Senhor, de Yahvé, e leva para dentro de uma cidade localizada entre Tiro e Sidom, 2 cidades famosas, para que ele fosse o representante de Deus no meio de uma cidade pagã. Ali era o centro de adoração de Baal, e ali está um homem de Deus. Ali está agora Elias. Ironicamente, os adoradores de Baal atribuíam a ele o poder de prover o pão, mas o pão estava em falta no seu próprio território.
Os irmãos devem se lembrar de que na disputa de Elias com o deus Baal, com os profetas de Baal, já havia muito tempo que não chovia. Estava uma grande seca em toda aquela região. Mas quando Elias foi clamar a Deus para Deus mandar fogo do céu, o que Elias faz antes? Elias manda pegar água e encharcar o altar. Pode molhar, joga água. E os caras vieram, joga mais. Joga de novo. 3 vezes eles fizeram aquilo e molhou o altar, jogou muita água. Numa escassez de água, Elias desperdiça água para colocar ali, para mostrar que quem é o provedor de pão e água para o homem é Deus, não é Baal. E agora, hoje em dia, as pessoas estão confundindo isso também, porque as pessoas não adoram mais Baal hoje. Baal é um Deus que ficou somente nas páginas dos registros históricos e de alguns achados arqueológicos, mas as pessoas hoje ainda misturam isto aqui. Ao invés de adorar a Deus, elas adoram Mamon. E Jesus falou que Mamon é o Deus das riquezas. As pessoas também hoje, elas acham que quem providencia o alimento, a roupa, o sustento para dentro de casa é o dinheiro, é Mamon. Mas a Bíblia diz que é Deus. A Bíblia diz que é Deus que nos sustenta. E Deus utiliza todos os meios para nos sustentar. Meios naturais, como o trabalho, e meios sobrenaturais, como este que nós estamos lendo aqui. E estamos meditando. Meios naturais e sobrenaturais. Agora, você deve confiar que é Deus que provê. Porque se você é salvo e não confia que é Deus que provê as coisas para você, eu tenho um medo de que Deus faça uma coisa com você. Porque Ele já fez com a gente. Ele fez isso com a minha família. Nós somos salvos lá na nossa família e estávamos confiando que era o dinheiro que provia as coisas para nós. E Deus fez assim, Ele tirou todo o dinheiro. Tirou o trabalho, fechou todas as portas. Para o meu pai, que chegou a quase ser gerente da Coca-Cola, em que lugar ele não conseguiria emprego? Ele conseguiria em todo lugar, em qualquer lugar. Mas não quando Deus fecha as portas. E Deus fechou. Deus fechou por quê? Porque nós confiamos que Mamon providenciava as coisas para nós. Apesar de não adorarmos a Baal, que ninguém adora mais hoje, mas as pessoas adoram a Mamon. As pessoas acham que o seu trabalho é que providencia as coisas para si. Se você é salvo, não pense isso. Porque se você pensar isso, Deus vai te provar. Deus pode te provar e trazer para você uma dificuldade que toda porta que olhar estará fechada. E quando isto acontecer, você só vai ver um recurso: se humilhar diante de Deus. E foi o que aconteceu com nossa família. Nós nos humilhamos diante de Deus. Então meu pai sem emprego, minha mãe também, 5 meninos, somos 5 homens, 5 meninos, 5 crianças, e a provisão de Deus nos sustentou de um modo impressionante. E a partir daquela época nós entendemos, Mamon não tem nada a ver com isso, Deus é que tem. Então você pode trabalhar, você pode ter seu dinheiro, você pode galgar posições na sociedade, mas você nunca se esqueça que quem te sustenta é Deus. Se Deus fechou o império, Ele não pode fechar a porta do seu emprego. Se Deus destruiu reis, Ele não pode destruir seu patrão, que Deus o tenha. Não quero que seu patrão seja destruído. Eu estou me referindo a essas questões que muitas vezes trocam o nosso coração. Qual que é o objetivo hoje máximo de todos os trabalhadores no século 21 aqui no Brasil? É concurso. Eu quero concurso, passar num concurso porque eu quero estabilidade. As pessoas confiam nisto. Eu já avisei, esse negócio de estabilidade vai acabar. Vai acabar. Guarda isso, tá? Tudo bem, pode fazer. Não tem problema. Mas eu estou avisando que vai acabar. E outra coisa. Deus, quando Ele quer nos trazer para si, Ele faz certos tipos de coisa que nos deixam humilhados. Mas veja esta mulher. Ela sabia que na sua terra o seu Deus estava impotente.
Veja, Baal providencia o pão, mas essa mulher não tinha pão. O centro de adoração e domínio de Baal estava ali, faltando o que ele prometia. Eu sou o Deus do pão, eu sou o Deus dos cereais. Cadê? Cadê o cereal? Baal, você não faz nem chover, quanto mais crescer aquilo que eu plantei na minha terra. Então, Elias chega na casa dessa mulher. Ele vê esta mulher apanhando lenha, e então ele diz assim para ela, me dá água. Quando ela vai para pegar água, ele diz, eu quero pão também. E ela fala, eu juro pelo Senhor teu Deus, porque ela olhou para Elias, esse cara não é daqui, ele é um dos profetas de Israel. Então ela diz, eu juro pelo Senhor teu Deus que eu não tenho pão em casa. Então Elias fala para ela assim, ela diz assim, eu tenho só um pouco de farinha de trigo, não pense na farinha de mandioca, seus brasileiros. Eu tenho um pouco de farinha e tenho um pouco de azeite, não pense no óleo de girassol e nem de soja. Eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha na minha casa, estou pegando alguma coisa aqui para fazer um bolo para o meu filho e para mim, para que comamos e morramos. E Elias disse o seguinte para ela, tudo bem, pode fazer o seu pão, mas faz primeiro para mim, depois você faz para o seu filho e para a senhora. Elias colocou para ela duas situações, primeiro, medo, segundo, confiança. Porque ele diz no verso 13 para ela, não temas, não temas. Você tem a opção de ter medo. Você quer ser um ofertante de primícias para Deus, não tenha medo. Os crentes hoje têm medo. Quando pega o salário dele, ele fala, eu tenho que pagar essa conta primeiro aqui e tal, depois aquela outra, e esta conta, ele pensa na conta, ele não pensa em Deus, ele não tem a confiança. A palavra do profeta para você, não temas. Não pense nisso primeiro. Faz primeiro para mim. Diz o profeta, porque ele era ali o representante de Deus. Com isso não estou endossando a palhaçada que esses líderes fazem para poder pegar aquilo que é seu, da sua... dizer, não, pensa... Tinha um pastor que dizia assim para os irmãos, primeira coisa, se acordar, você tem que pensar no seu pastor. Que absurdo. Quando você for comprar um sapato, você tem que pensar no sapato do seu pastor. Eles dizem isso hoje, estão falando, é um que tinha aqui, mas tem um monte que fala aí. Então, esta mulher aqui, ela recebe duas estradas, a estrada do medo. E agora, o que eu vou fazer? Ou eu faço pão para o meu filho e para mim, e como aquilo ali, e de fato nós vamos morrer, ou eu atendo a palavra deste homem de Deus e vou ver o que vai acontecer. Agora, Elias diz assim, primeiro, não temas, não escolha o caminho do medo, não escolha este caminho. O caminho do medo é o caminho da autoconfiança, porque minha autoconfiança acaba quando meus recursos acabam. Eu já vi pessoas muito topetudas, nariz empinado, quando tem abundância, mas quando falta eles perdem, eles não têm mais esta autoconfiança, acabou. Então Elias está dizendo para ela, não temas, mulher, você nem tem no que confiar, porque o pão que você tem logo acaba, você vai confiar em quê? Então acredite no que eu vou dizer. Aí ele fala no verso 14 assim, porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isso aqui é palavra de Deus. Uma coisa é você confiar no que você faz, e outra coisa é confiar no que diz o Senhor. Quando você confia no que você faz, você tem medo. Porque e se isso acabar? Tem gente que fala assim, ele fala bem assim, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente na minha casa, ninguém trabalha, só eu que trabalho, e vai faltar as coisas, se eu ficar doente, quem vai se virar? Quem vai? Irmãos, todos nós estamos sujeitos a doenças. Você tem medo de ficar doente, porque você não confia no Senhor. Eu tenho medo de ficar isto e aquilo. Todo medo é falta de confiar naquele que nos provê. Mas Elias disse para aquela mulher, porque assim diz o Senhor. É claro que qualquer um de nós, e principalmente alguma mãe aqui, mandaria esse profeta as favas. Vai às favas, seu louco, volte para a sua terra. Era isto a palavra que nós diríamos para aquele homem. Para começar, nem sei porque estou indo pegar água para você, porque você é fedido, veste mal, é esquisito, é um louco, e está mandando do único resto que eu tenho de farinha e azeite fazer um pão para você e não para o meu filho.
Onde você está com as ideias? Some, volte para a sua terra, seu maluco varrido. No entanto, o texto diz no verso 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Esta mulher, ela só tinha estas duas alternativas, mas a primeira, que era temer, que era confiar em si, já estava acabando. Estava acabando porque seu pão acabava, seu trigo acabava, seu azeite acabava. E ela tinha uma outra opção: eu quero ou eu preciso conhecer o Deus deste homem. E ela foi ao encontro deste Deus, do Deus de Elias, e diz: eu quero conhecê-lo. E para conhecer a Deus tem que haver obediência. Obediência à sua palavra. E esta mulher foi, a obediência da palavra, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, ou seja, o resultado foi que comeram ela, ele e a sua casa muitos dias. Que mãe faria isso? Dar um estranho o que o seu filho faminto estava precisando, isso requeria graça especial. O verso 16 é o relato do cumprimento da palavra do Senhor por meio de Elias, porque no verso 16 está escrito assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Diante do medo e da fé, qual é a sua posição? Pedro, diante do medo, deixou a fé, duvidou e se afundou nas águas da Galileia. Adão deixou de crer na palavra de Deus e depois de pecar teve medo e se escondeu. Já Davi, ele dizia no Salmo 56, verso 11: em Deus tenho posto a minha confiança. Eu vou ter medo do que me pode fazer o homem? Medo e fé. Em todos esses textos que colocamos aqui, o contrário de fé não é incredulidade, é medo. Você tem medo de oferecer o seu tempo a Deus? Porque você acha que não dá tempo? Você tem medo porque você diz assim: eu não tenho tempo para orar. Mas você quer as bênçãos da oração, não é? Você diz assim: olha, eu tenho medo de dar meu dinheiro a Deus, a obra de Deus, porque você acha que vai faltar, não é? Ou como disse o presbítero Wesley aqui na liturgia do ofertório, quando você imagina que o pastor tem que receber alguma coisa, e você diz: não, vou dar meu dinheiro para o pastor, não é isto? Você tem medo porque você acha que se faltar R$1 do cálculo que você fez de tudo aquilo que você ganha, vai de fato faltar para a sua mesa? Ou vai faltar para o seu luxo? Esta mulher, ela não tinha. O que havia para ela era algo que estava acabando, e ela tinha somente esta oportunidade: eu vou ter medo ou eu vou confiar? Ela preferiu confiar. Você tem medo de colocar seus dons para servir os irmãos na congregação, não tem? Porque você diz: eu tenho dom de visões, eu tenho dom que Deus me mostra em sonhos certas coisas, e quando eu vou falar as pessoas duvidam, e eu tenho medo que as pessoas duvidem e me critiquem. Você tem medo disso, não tem? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Confia na palavra do Senhor. Não vai faltar para a sua casa, não vai faltar para a sua mesa, seu tempo não vai ficar escasso, os seus dons servirão à sua igreja, aos seus irmãos. Do que é que você tem medo? Você tem medo de confiar que o Senhor provê enquanto você busca o reino dele? Você está dizendo que Jesus é o quê? Porque ele disse que se você buscar o reino dele primeiro, as demais coisas que você necessita, estas coisas que você precisa, serão acrescentadas. Você diz: eu não tenho tempo para buscar o reino de Deus, eu estou buscando estas coisas. Você está dizendo que Jesus é o quê? É por isso que você emprega todos os seus esforços para conseguir suas provisões, e depois você não tem forças mais para Deus? Você não tem mais tempo para Deus?
Aprenda então com esta estrangeira. Olha que vergonha. Aprenda com uma estrangeira. Aprenda com esta mulher, que nem israelita sequer ela era. Ela não conhecia o Deus de Elias, somente a Baal. Você crê no Deus de Elias. E mais, esta mulher era uma viúva. Isso deve lhe dizer alguma coisa. Porque naquela época, você sabe como viviam as viúvas. Você vive num país que luta por uma estabilidade econômica, onde cada cidadão pode ter o seu próprio negócio se ele quiser. Faça suas avaliações. O que tinha essa mulher que a deveria levar a confiar no Deus de Elias? O que ela tinha? O que Elias tinha? O que havia diante dos olhos dela para ela dizer: eu quero confiar no Deus deste homem? Não havia nada. Não havia nada. Havia situações adversas, havia seca, não chovia, havia pouca farinha na sua panela e havia pouco azeite na sua botija. Ela tinha todas as razões para dizer: eu não creio no Deus de Elias. Se eu não creio nem em Baal, que seria o meu provedor, eu vou crer no Deus deste cara que eu nem conheço? Quantas experiências você tem com o Deus de Elias? E você exerce, apesar disso, confiança nele? A irmã Angelita deu um testemunho aqui hoje. O Deus de Elias sustentou a vida da sua filha. Em momento de crise psicológica, Deus sustenta a vida de vocês, a minha, de qualquer um de nós. Em momentos psicológicos, em momentos materiais, em momentos de crise espiritual. Você tem experiência. Eu não posso te chamar aqui hoje para contar algum testemunho dessa experiência, mas eu posso conversar com cada um em particular e perguntar qual a sua experiência com Deus, e cada um vai ter. E eu creio que cada um terá uma experiência com Deus tão poderosa que arrancará lágrimas dos meus olhos. Eu tenho certeza. Mas a minha pergunta é: apesar destas experiências, como anda a sua confiança? Em último lugar, me perdoem pelo tempo que já passou. Aquela mãe foi provada mesmo obedecendo. Uma coisa que geralmente as pessoas confundem sobre Deus é que se você obedecer a Deus e for fiel em alguma prova, Deus não vai mais te provar, né? Todo mundo pensa isso. Já passei na prova, agora é hora da bênção. Esta mulher, quando acabou de provar, diz o verso 17, depois disto, ou seja, depois dessa mulher confiar em Deus, depois dessa mulher abandonar o medo, depois dessa mulher experimentar o milagre na multiplicação da provisão, depois desta mulher estar crente no Deus de Elias, olha o que acontece: adoeceu o filho dela, e a sua doença agravou tanto que ele morreu. O fato é que Deus prova novamente essa mulher. O milagre da provisão do pão não evitou que seu filho morresse. O milagre da multiplicação do azeite não evitou que o filho adoecesse e chegasse à morte. Então, agora que o menino foi acometido dessa enfermidade que tirou sua vida, tendo conhecido o poder da provisão de Deus dentro da sua casa, agora a mulher, ela imagina o seguinte. Olha, pela pergunta dela no verso 18, que ela fala assim para Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade? Matar meu filho? Ela pensa o seguinte: o Deus deste cara é poderoso mesmo, porque fez o milagre de manter farinha e azeite para vivermos muitos dias com pão, bolo e tudo. Este Deus também sabe das coisas, Ele sabe que eu pequei. Ele veio para tirar meu filho por causa do meu pecado. Eu sei que o pensamento daquela época teológico sobre isso era assim: aconteceu alguma coisa ruim é porque você é pecador, Deus está lhe castigando. Os amigos de Jó fizeram isto com ele. Agora, a questão é que isso impactou até Elias, o profeta. Ele disse: Senhor, você me trouxe aqui para poder tirar o filho dessa mulher. O Senhor acrescentou dores à vida dela.
Nós não sabemos qual era o pecado que acusava a consciência daquela mulher, mas nós sabemos de uma coisa, irmãos. Alguns dizem, não, Deus não vai fazer isso, Deus não vai ficar trazendo à memória os seus pecados e não sei o que e tal. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus, Ele risca da memória dele os nossos pecados quando nós estamos debaixo do sangue na nova aliança. Essa mulher não estava. Os pecados vinham à tona na mente dela, como vem à tona na mente daqueles que estão se deparando com o poder da palavra do Evangelho, porque o Evangelho, ele chama você ao arrependimento. A presença da palavra de Deus nos chama ao arrependimento, e quando nós de fato estamos arrependidos, os pecados vêm à nossa mente, e nós nos humilhamos, e nós então pensamos, será que Deus está nos castigando por alguma coisa que está nos acontecendo? Deus quer o quê de nós? Mas Deus queria daquela mulher um encontro mais profundo, não um encontro com o milagre, porque é o que todo mundo tem buscado hoje, é o milagre, a noite do seu milagre, venha para o milagre, e é isto, milagre daqui, milagre dali, mas não é isto que Deus quer. Deus não quer que você se impressione com o pão que Ele multiplica em sua casa, Deus não quer que você se impressione com a abundância das coisas que Ele te dá nos milagres. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, pois se veio o pecado à mente daquela mulher, é porque era necessário que ela confessasse, que ela se arrependesse, que ela estivesse diante de Deus, que conhece todas as coisas, e então se humilhasse diante dEle. Este é o verdadeiro encontro com Deus. E o que nós vemos é que Elias suplica pela ressurreição daquele menino, e é a primeira ressurreição que acontece na história da humanidade. Ele se deita 3 vezes sobre aquele menino e pede, Deus, traga a alma dele de volta. E então Deus traz. Os sidônios daquela época achavam que Baal lutava contra um deus chamado Mote, que era o deus das mortalidades, e que Baal trazia de volta as vidas na época das colheitas. Mas aqui não era a época das colheitas, porque nem havia chuva, quem dirá colheitas. Agora Deus ressuscita um menino em plena secura, em pleno verão e estio. Deus ressuscita uma criança, e aquela mulher diz, o verdadeiro Deus é o Deus de Elias. E o nome Elias é isto que significa, El é Deus, Yah, Yahvé. Yahvé é Deus, Elias. Este homem viveu para mostrar que quem é Deus é o Senhor e não Baal. Calamidades semelhantes têm acontecido em todo lugar do mundo, com muitas mães. Certamente Deus não irá ressuscitar na hora todos os filhos de mãe que perderam nesse jogo da morte. Mas pensemos algumas coisas. Primeiro, naquele caso, ao mesmo tempo que Deus derrotava Baal no pensamento daquela mulher, trazia vida espiritual para ela. O plano de Deus era salvação. Segundo, em muitos casos onde a ignorância sobre Deus é total, o milagre acompanha a palavra que é pregada para que desperte a fé no eleito. Terceiro, há casos em que a perda de filhos é exatamente um livramento que Deus está dando aos pais do pecado da idolatria. Eu conheço casais que perderam filho porque o filho se tornou ídolo. E como os pais são salvos, Deus não pode levar idólatras para o céu. Se não são salvos, Deus deixa. Então idolatre seu filho, você não é salvo mesmo. Mas se ele é salvo, Deus não deixa. Deus pode trabalhar de várias formas, mas uma das formas que Deus trabalha para arrancar a idolatria é arrancando o ídolo. E no final dos últimos dias, Deus ressuscitará todos os mortos, mediante a vinda poderosa do seu Santo Filho sobre as nuvens do céu. Quero que você feche seus olhos e escute esta conclusão. Quando Deus estabelece os seus decretos, as coisas devem acontecer como Ele planejou. E infalivelmente elas chegam ao final maravilhoso a que todas as coisas devem chegar. Isto é o louvor da glória de Deus.
especialmente na salvação dos seus eleitos. Nós aprendemos que há coisas que devem ser feitas primeiro do que outras. Uma delas é a principal e o maior mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E mesmo quando obedecemos a Deus desta forma, quando lhe damos o que Ele merece em primeiro lugar, ainda não estamos isentos de ser provados, como foi aquela mulher, e que dura prova. Agora, guarde isto, ainda com seus olhos fechados, guarde isto aqui no seu coração. Lucas 4, 25 e 26, Jesus diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel na época de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. Mas a nenhuma delas foi Elias enviado, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Sabe o que é isto? Onde Deus tiver um eleito, Ele vai lá salvar. A salvação não está circunscrita aos limites geográficos de Israel. A salvação não está circunscrita aos limites geográficos de um templo, onde os cristãos constroem seus lugares de adoração, de reunião e congregação. Não, não, o Evangelho de Deus é poderoso, ele vai além, ele atravessa todas as barreiras, todas as culturas, ele atravessa todos os obstáculos para alcançar aquele por quem Cristo morreu, aquele que Deus amou desde a eternidade. E nada pode impedir o plano salvador. Lembre-se de uma coisa: Deus fará coisas extraordinárias para sustentar a sua vida. Não temas, assim diz o Senhor.